Olá pessoas, eu sou o Jefferson Antunes e estamos hoje à luz do candeeiro. E ao meu lado esquerdo... Sou Caroline Silva e estou falando diretamente de Recife com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E ao lado esquerdo de Caroline Silva... Francioli Araújo falando de Catalão, Goiás. E ao lado esquerdo de Francioli Araújo... Suzana Araújo falando de Natal. E hoje estamos gravando pela primeira vez com a nova integrante, a Suzana, na luz do candeeiro. Palmas. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. E antes da gente começar, e a Suzana falar um pouquinho, solta a vinheta, Francioli. Fala aí, Suzana. Seja bem-vinda. Vixe, gente, eu falar o quê? Obrigada. Obrigada, pessoal. Vai ser um prazer compor o grupo com você. Ok. Seja sincera, exponha, coloque pra fora toda a emoção de estar aqui com esse time maravilhoso. Suzana, o Francioli fez teu Pix? Ih, ainda não. Ô, Francioli. Tô querendo. Então, vou falar. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero compartilhar de bons momentos e poder contribuir com um podcast que eu já era fã. E agora vamos botar para mexer nesse negócio. Let's bora. Mas o dono da pauta hoje é Jefferson, viu, galera? Eu não sou dono de mim, meu irmão. Não, mas parece que quem escreveu foi ele, porque se depender de mim, amado. Bem, pessoal, hoje nós já falamos um pouco sobre educação, já falamos um pouco sobre jogos, e hoje nós vamos falar sobre ciência dos jogos. A gente vai trazer um pouco do que é pesquisado no campo, da sua diversidade. Vamos falar um pouco de pesquisa científica voltada ao campo dos jogos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ciranda é brincadeira, Francioli. Aí já começa, ó, Francioli já deu a dica aqui. Ciranda é brincadeira. Qual é a diferença de brincar pra jogar? Qual é a diferença? Diga aí. A competitividade, só você jogar competindo. Competitividade é um dos tipos de jogos competitivos. A diferença entre o brincar e o jogar tá na liberdade do ato. O brincar, ele é livre, ele não tem um sistema de regras. Diferente dos jogos, que vão ter um sistema de regras, algumas métricas, um sistema de feedback que informa o quão próximo a pessoa que está jogando está de ganhar o jogo. A brincadeira não. A brincadeira é livre, ela é aberta, e nós chamamos do brincar livre. Certo? Então essas são as principais características entre o brincar e o jogar. Tá, Jefferson, mas tu falou hoje que a gente ia ver algo acerca da ciência. Por que ciência? O jogo, ele é uma ciência, tipo... Como é que faz a pesquisa? Como é que a gente pode falar sobre isso de uma forma mais científica? Que eu acho que essa é a proposta ou não? Tô errada. Me explica aí, porque eu fiquei meio perdida agora. Bem, olha, o jogo em si, ele é um objeto de estudos de várias áreas do conhecimento científico. Às vezes o pessoal pensa que não, jogo é educação e computação. Só tem essas duas áreas que pesquisam jogos, certo? Se a gente for pegar, por exemplo, uma definição muito boa do Bjork, ele vai dizer o quê? Que o jogo, né, existem 3 formas de pesquisar os jogos. Primeiro, compreender o jogo como um artefato, pesquisar o objeto em si. Depois, a interação das pessoas que jogam. Como é que se dá essa relação, né, essa troca dentro do ambiente de jogar? As pessoas mediam interações sociais tendo o jogo como um objeto de mediação. E também a interpretação que as pessoas fazem sobre os jogos que elas jogam. Essa é outra forma de investigar os jogos. Então, nesse texto, que nós vamos deixar a referência na descrição desse episódio e de todos os textos que forem citados, né, Bjork levanta o jogo como 3 objetos de pesquisa diferentes. Isso sem referenciar qualquer área de pesquisa. Então eu tenho 3 objetos de pesquisa para qualquer área. Sim. Eu posso utilizar o jogo para isso. Exato. O jogo ele pode ser enxergado de múltiplas formas.
E quais seriam os objetos? No caso, o jogo como artefato, né, o objeto, jogo, né, um jogo de tabuleiro, por exemplo, um War. Compreender, por exemplo... War não é jogo. War é jogo, Francioli. Para com isso, Francioli. War tem regras... Tem regra? Tem Aprendi regra, tem hoje. sistema de feedback, certo? Então, ele é jogo. E aí, o que acontece? Né, você pode estudar o jogo em si. Por exemplo, o processo de produzir um jogo. Se a gente entender a ciência como aquilo que investiga a realidade, e o jogo é uma manifestação da cultura, portanto, ele está dentro da realidade, é um objeto que pode ser investigado pela ciência. E aí depois a gente tem a interação entre as pessoas que jogam. Certo. Mas para construir um jogo tem que ter um motivo, né? Um porquê. Seja na educação, seja em um jogo como o War, você está querendo ali lúdico, né? expandir, exatamente. Recentemente, só para acrescentar, eu fui fazer uma etapa, né, de uma posição que eu estou aplicando, e era um jogo. Eu fiquei desesperada. As pessoas iam medir minhas qualificações de acordo com o meu desenvolvimento no jogo. Fazia 353 anos que eu não jogava videogame. Menina, eu tava acabada, né? Ia dizer logo, elimina essa daí se fosse uma prova de emprego, porque é competitiva, vai passar por cima de todo. Vai dar nem até logo. Mas, Carol, não era só a questão da competitividade. Eu tinha que esse jogo ele queria identificar se eu conseguia expandir um ambiente, olha isso, com animais em temperaturas específicas, com vegetação em temperaturas específicas, mas o ecossistema, quem comia, quem fornecia energia para quem não sei. Então, várias habilidades ali ao mesmo tempo. E eu fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, por que eu não continuei jogando PlayStation? O jogo aí, no teu caso, ele serviu como instrumento de pesquisa dentro de uma metodologia. Exatamente. Né? Tá vendo? Eu não estou pesquisando o jogo. O jogo aqui, ele é parte de um método. Né? Ele é um instrumento de pesquisa. Certamente de recursos humanos, certamente de psicologia. Com certeza. Eu tenho uma pergunta. Você disse que para ser jogo, né? Esses dias eu escutei a palavra Gamificação. Gamificação. Achei super interessante. Precisa de ter um feedback. Nesse caso dessa prova que eu fiz aí, qual é o feedback? O jogo te informa o quão próximo você está de vencer o jogo. É esse tipo de feedback que o jogo te oferece. Por exemplo, no War, quando você vai acabando as pecinhas do oponente, você sabe que você está perto de ganhar. Você tem mais peça que todo mundo e todo mundo tem pouquinha. Né? Num jogo de futebol, quem faz mais gol, né, vai ganhar. Né? É esse tipo de feedback que eu falo. Né? A gente pega aí a Jane McConnell, que ela vai trazer, é uma das várias autorias que vai trabalhar, né, o que é um jogo e as características principais de jogos. Eu juro que vou deixar a Francioli fazer uma pergunta, mas antes de Francioli fazer uma pergunta, eu vou fazer uma. Tá, a gente falou de jogo, a gente falou onde é que a gente pode inserir, mas quais são os maiores problemas e dificuldades que os pesquisadores e as pesquisadoras encontram nesse sentido? Porque a gente tá falando do que já tá pronto, né? Sim, sim. O que é que acontece? A pesquisa em jogos, aí eu vou falar da pesquisa acerca dos jogos no Brasil, ela sofre de alguns vieses. Primeiro, tem muita galera da pseudociência pesquisando jogos. Se você vê que uma pessoa está dizendo que animais jogam, você já... Isso aqui é pseudociência, sai. Certo? Sai de perto. Né? Coaching é pseudociência, animais não jogam. Animais não produzem cultura, certo? E jogo é uma manifestação da cultura. A gente tem essa primeira percepção. Segundo, os jogos são a maior indústria cultural do mundo. Ultrapassam de longe o cinema, ultrapassam
de longe, qualquer outro tipo de manifestação cultural massificada, né? Estamos falando de cultura de massa. Então, existe uma espécie de contradição dentro da academia. Muitas vezes o jogo não é levado como um objeto de pesquisa, certo? Justamente pela sua massificação. As pessoas fazem crítica ao invés de pesquisar, o que acaba se tornando, né, em muitos graus, críticas vazias de senso comum, certo? Uma outra questão ainda que eu posso levantar é a respeito de que nós não temos certos consensos parciais dentro do campo. A gente tem um campo chamado Game Studies, por exemplo, né, que é mais ali para o norte da Europa, Estados Unidos, né, que tem uma discussão. Aqui no Brasil, nós não temos um campo. Né? Eu encampo ciência dos jogos. Mas outras pessoas vão para o Game Studies. Outras pessoas, jogo é jogo. Não tem campo. Uhum. Outras pessoas vão dizer, não, jogo não é objeto de pesquisa, é parte da metodologia. Certo? Mas não entende que o jogo está inserido dentro da pesquisa científica. Então, existe uma disputa no campo, certo? E poucos consensos parciais. O que ajuda a ampliar a ciência, né? Nos ajuda a desenvolver a partir da crítica, né? A partir da investigação desse objeto, mas que enfraquece, né, como pesquisadores e pesquisadoras. Né, enfraquece as pessoas que pesquisam, porque elas estão em contradição a todo o tempo. Jefferson, você falou de contradição, há muita discussão ainda sobre o que é, sobre o que não é. Eu queria saber quanto tempo tem essa linha de pensamento aí, de ciência dos jogos, seja lá o nome que se adeque melhor, como você falou, né? Ainda não é muito bem definido, mas eu imagino que seja algo recente, por isso que as pessoas ainda não têm algo muito bem estabelecido, talvez. Olha, se a gente for pensar no Brasil, né, a gente tem lá na USP a professora Chizuko Morishida Kishimoto. Né, ela abriu muito mesmo do campo científico na área da educação. A gente lembra que a pesquisa sobre jogos ela é da década de 70, né? Ela surge com os jogos eletrônicos, mas antes existiam pesquisas que aliavam o brincar e o jogar dos jogos que nós chamamos hoje de jogos analógicos ou jogos de tabuleiro. Certo? Então são dois momentos de pesquisa diferentes. E aí, muitas das pessoas orientadas pela professora Chizuko Morishida Kishimoto, né, acabaram indo para onde? Para Cuba e para a Universidade Autônoma de Madrid, que acabam sendo os dois campos de grande referência. Cuba com suas pesquisas do brincar tradicional, dos jogos autóctones, né, e a Espanha, né, a Universidade Autônoma de Madrid, com os jogos de interesse público. Porque em Madrid tem uma cultura muito forte de jogos que, por exemplo, vai mudar uma lei de trânsito, a prefeitura faz um jogo para jogar com as crianças, para as crianças aprenderem a nova lei de trânsito. Então, são duas perspectivas diferentes dos jogos. Né? Aí a gente tem um marco com a professora Chizuko Morishida Kishimoto, a gente tem o pessoal que foi orientado pelo Gilles Bourgeret, né? Tem muita gente que trouxe essas perspectivas para o Brasil. Né? As primeiras pesquisas sobre jogos que nós temos, e que eu posso destacar, são duas pesquisas inglesas. Uma que está em um manual de estudos para professores e professoras de uma igreja na Inglaterra e também num códex de antropologia falando sobre jogos. Então a gente tem ali no século XIX já pesquisas acerca dos jogos. Então são, como eu disse, dois momentos diferentes. Eu escutei um dado rolar. Opa! Jefferson, e aí, né, fazendo uma pergunta muito honesta, que áreas de pesquisa elas estão mais relacionadas com jogos? Bem, olha, além da educação e da ciência da computação,
né, nós temos várias áreas. Por exemplo, a gente tem um relato do Tozer, que ele, numa investigação arqueológica, foram encontradas em ruínas guatemaltecas alguns quadros, né, pinturas nas paredes, que foram fotografadas, né, e a investigação revelou que aquilo nas paredes, que foi encontrado no início do século XX, era um manual de game design guatemalteca. Olha só! Caraca! Explicava o processo de desenvolvimento de um jogo e suas regras. Certo? E esse é o marco fundador da antropologia dos jogos. A gente tem também, né, ainda dentro da antropologia dos jogos, um caso que é muito interessante, que são dos códex, né, que o De Paulis encontrou, né? Então, o que acontece? Dentro de uma investigação também arqueológica, né, foram encontrados códex espanhóis com referências de jogos, porque os espanhóis, eles transcreviam tudo para os seus códex, que era tipo um diário de campo, né, falando sobre as suas experiências, e eles transcreviam as regras dos jogos. Só que numa investigação arqueológica, já em área norte-americana, a gente está falando, o De Paulis encontrou esse material na América Central, esses códex espanhóis, certo? E onde hoje é território norte-americano, foi encontrado um jogo que é idêntico a um dos jogos do Códex. E não existia nenhuma evidência que os dois povos, que as duas civilizações tinham contato. Mas aí, como é que uma civilização cria um jogo e a outra tem o mesmo jogo? Ninguém cria, não brota do chão, né? E aí, eles conseguiram, através desse jogo e desse campo chamado ludoarqueologia, né, essa arqueologia dos jogos, que se torna ludoarqueologia, né, traçar paralelos para investigar a possível relação entre esses povos. Então, dentro do campo da arqueologia, a gente já tem aí, né, algo de interesse, né, um campo criado, a ludoarqueologia. A gente vai deixar para vocês na descrição tanto o texto do Tozer quanto o texto do De Paulis, certo? Que vão tratar desse tema. Uma outra forma de investigar os jogos, que é bem interessante, é o que o Kurt Squire faz. O Kurt Squire, ele vai trabalhar com um campo das ciências humanas, né, que é conhecido como literatura comparada. Só que, geralmente, a gente trata de literatura mesmo, né? Livros de ficção, livros, romances, livros de fantasia. E ele vai fazer o quê? Ele vai estudar os jogos no campo da literatura comparada. Poxa, será que... Quão fidedigno um jogo é a história? Né? A nossa história, a história humana. Então ele vai fazer esse tipo de investigação, comparando o jogo como uma forma de literatura e a nossa realidade. E aí serve para entender, esse jogo é uma ferramenta educacional bacana, porque, se o conteúdo é imensamente diferente da realidade, vai dar muito trabalho para a professora, para o professor, né, explicar para os estudantes, para as estudantes, as diferenças. Ao mesmo tempo, se ele é muito próximo, né, isso pode causar o quê? A gente vai jogar para repetir o conteúdo. E aí, quais são as oportunidades de aprendizagem que nós temos ao utilizar jogos em sala de aula, ou mesmo a pegar um jogo comercial e jogar em casa? O que é que você aprende com um jogo comercial jogando em casa? Então, esse tipo de análise da literatura comparada, que é do campo da história, né, é o que o autor vai fazer, né, o Kurt Squire, e é bem interessante. Jefferson, tu falou agora nessa questão de comparação, e a gente volta mais uma vez na diferença. Você explicou pra gente, pra mim ficou super claro, sobre a diferença entre jogos e brincadeiras, tá? Sim. Aí, ok. Só que agora tu deixou uma pulga atrás da orelha entre qual a diferença dos jogos educacionais e jogos na educação, porque os nomes são bem parecidos, né? Existe diferença ou realmente é a forma de escrita ou de fala? Carol, segura essa pergunta, deixa eu só falar mais uns 2 pontinhos, Tá. E a gente entra nessa pergunta. Vai. Bem, e aí, pro pessoal que gosta de economia, tem um trabalho do início dos anos 2000 de um conceitozinho chamado Gold Farming.
que seria minerar o ouro. Basicamente, os jogos influenciaram a economia dos anos 2000, principalmente a economia da República Popular da China. Existia um processo chamado Gold Farming, que é o quê? Nos jogos massivos online, onde você joga no computador ou no seu console, né, o aparelho de jogar, você cria um personagem, joga o jogo, evolui o personagem, acumula riquezas dentro do jogo e vende o personagem. É uma forma de trabalho. Você pega o jogo, evolui o personagem, deixa ele todo redondinho, todo bonitinho, tudo que todo mundo queria ter e vende. Geralmente vendia no eBay, em dólar. Então o pessoal fazia o quê? Jogava múltiplas horas com múltiplos computadores, de galera assim, criava programas, né, os famosos bots, para ir jogando o jogo automatizado, de forma que ele conseguia criar vários personagens e vender. E esse foi um processo que foi proibido na China, porque a entrada de capital era muito grande. E como nós todos sabemos, e a China não assume, né? A China controla o câmbio para manter a relação dólar e yuan 5-1. Né? 5 yuans vale $1. Eles desvalorizam a moeda de forma proposital para o quê? Para conseguir uma maior lucratividade. É diferente no Brasil, nem ia bater no Paulo Guedes hoje. Beijo, Paulo Guedes. Né? Aí o que acontece? Eles desvalorizam artificialmente, de forma proposital, o dólar para fazer com que sua economia tenha melhores resultados. Só que o Gold Farming estava atrapalhando, porque estava entrando muito dólar, e aí o governo tinha que trabalhar muito o câmbio. Aí eles proibiram o processo de Gold Farming, porque realmente era muita gente. Pensa na população chinesa, pensa na quantidade de jovens na China, farmando, criando esses personagens, jogando no eBay e recebendo esse dinheiro em dólar. Né? Isso atrapalhou a economia. Acabaram a alegria dos guri, viu? Aí a China teve que proibir os processos de Gold Farming. A balança desse negócio não deu certo, não. Exato. E a gente tem uma outra área da economia, que é chamada economia da atenção, que hoje quem estuda redes sociais, quem estuda streaming, né? A economia da atenção se debruçou por muito tempo sobre jogos. É claro, jogos não são o principal foco da economia da atenção, que é basicamente o quê? Não tem ali quando você está assistindo, né, os seus streamings favoritos? Aquela pessoa que faz vídeos para o YouTube, por exemplo, né? E ela é remunerada. Ela é remunerada a partir da atenção que você dá a ela, certo? Então, os jogos também trazem essa questão, principalmente quando a gente fala de jogo como um serviço. Jogos que são gratuitos, mas eles te oferecem formas de pagar para melhorar no jogo. Seja, assim, uma melhoria estética, por exemplo, você comprar uma roupinha para o seu personagem. Seja, você paga aqui, você vai ganhar este item que deixa você mais forte que todo mundo que não tem esse item. Certo? E aí o que acontece? Né? As pessoas assistem outras pessoas jogando. Né? E isso gera um ciclo de atenção enorme. Por exemplo, a Twitch. A Twitch, que é uma grande rede de streamings pertencente à Amazon, ela é quase que totalmente uma rede de streaming de jogos. As pessoas jogam, conversam, né? E tem toda essa interação. Então, o jogo aí, ele funciona como uma ferramenta que medeia a economia da atenção. Ele não medeia só as relações sociais, mas ele também medeia a economia. A gente tem um trabalho sobre Clash of Clans, que é um trabalho de 2015, hoje Clash of Clans nem está no hall dos jogos mais jogados, né? Que é uma dissertação do campo da comunicação social, do Rodrigo Portes Valente da Silva. Vai estar aí na descrição também esse trabalho. E aí, se a gente for explorar um pouquinho mais, né, que são representações mais contemporâneas, mais interessantes e muito importantes, a representação dos corpos femininos nos jogos. Vamos dizer o que é. Quem jogou jogos nos anos 90, quem jogou jogos nos anos 2000 e até hoje,
tem muita representação nojenta do que é o corpo masculino, o corpo feminino, o comportamento de ambos os tipos de pessoas, certo? Então, esse tipo de representação cai nos estudos de gênero, né? Como as mulheres são representadas dentro dos jogos? Porque é através dessas representações que as pessoas que não têm muito contato com mulheres vão entender as mulheres. E muitas vezes o quê? São representações hipersexualizadas, certo? São representações anatomicamente disformes, certo? Impossíveis de existir um ser humano com aquela forma, né? E a gente tem uma série de representações que acabam criando culturas de... não é criando, né? Que acabam ampliando, né, o machismo, acabam ampliando a misoginia, e isso entra na rabeta do racismo também, certo? Então, esse tipo de representação e o discurso que são construídos dentro dos jogos, não é só a representação, mas também são os discursos. Certo? A gente for ver, a gente vem falar de corpos transexuais nos games um dia desse. É um dia desse. Né? Enquanto já se pesquisava, né? Já se compreendia, né? O corpo transexual, agora não. Agora que está chegando nos games. Então, tem todas essas representações de gênero dentro dos games que são necessárias o estudo, né? Para que a gente possa compreender como as pessoas estão interagindo com esses corpos de avatares virtuais e criando aí, né, a sua memória sobre esse mundo, já que essas representações aparecem como o quê? Como referências, como repertório dessas pessoas para que elas possam entender o mundo. Mas, Jefferson, uma dúvida que surgiu aqui, na verdade é mais para ser questionado. No caso, eu não faço parte desse mundo de jogos, conheço pouquíssimo. O LoL acho que foi meu auge e eu odiei, mas tudo bem. Quando você fala na inserção de avatar transgênero, por exemplo, isso só veio ser inserido após o debate, já que de fora está bem entre aspas, estabelecido. É super novo. É super novo. Uma aceitação externa para poder ser incluído no jogo. Exato. É uma luta que a comunidade gamer tem, né? E a comunidade gamer específica, LGBTQIA+, de ser representada. Vocês lembram de toda a discussão que teve em Pantera Negra? Da representação, né? Que foi Pantera Negra na Marvel para as pessoas negras. Essa mesma representação para as pessoas transexuais, ela ainda é muito nova nos games. Eu acho que não só nos games, né? Como o Carol disse, assim, não tá bem estabelecida ainda, né? As coisas estão por ficar mais sólidas. Um exemplo, um grande exemplo, e era você falando dos games aí, eu lembrando de um evento que eu fui há alguns anos atrás, de mulheres na física, e um dos trabalhos da menina lá, um dos trabalhos apresentados, era de uma menina que fazia uma análise no livro didático, a representação feminina no livro didático de física. E é por isso que as mulheres não se veem cientistas também, não só Será que isso influencia a mulher a desenvolver jogos? Exatamente. Esse mesmo padrão de comportamento da indústria? É uma coisa a se pensar. Porque os jogos é quase uma coisa... Lembra que a indústria de massa é a maior indústria. Então, videogame, já pensa, pelo menos a nossa faixa etária, videogame era para os meninos, as meninas não. Eita, aí pegou o Francioli agora, falando de gente cringe. Aí foi o Francioli agora. Né, mas, olha, a gente tem a pesquisa PGB Brasil, né, que é a Pesquisa Gamers Brasil, e ela vai dizer o contrário. A maior parte de pessoas que jogam no Brasil são mulheres. Caraca, tô feliz com isso. Sim, a maior parte. Isso, são mulheres.
Aí agora você entra numa outra seara aí. E essa contradição aí? Não, mas o que eu vejo muito é que, né, eu estava tentando não entrar no mérito dessa questão, mas o ambiente gamer a nível mundial, talvez por essa percepção falsa de que a maioria dos jogadores são homens, é uma comunidade extremamente tóxica, extremamente, e quando eu falo extremamente é o extremo mesmo, preconceituosa, exato, né? E assim, a gente teve inúmeros casos de mulheres gamers sendo atacadas gratuitamente, como sempre, né, pela comunidade machista gamer, esses nerdola safados, né? Por isso que eu gosto de K-popeiro. Ei, esse quebra-cabeça tá muito confuso. Não tô conseguindo montar. Não, mas eu acho que aqui é mais essa questão, né? Eu acho que o que a gente falou até agora, né? Eu acho que só para dar uma retomada para a gente, né, talvez juntar as pecinhas, né? A gente falou aí sobre a questão dos jogos, né? A importância dele, principalmente a diferença entre o brincar e o jogar. Falou também sobre que problemas que os pesquisadores e que as pesquisadoras encontram e quais essas áreas. E aí, essa elucubração toda, né, que o Jefferson fez aí, que você vê, ela passa pelas áreas que hoje são muito mais comumente associadas aos jogos, como as áreas da informática, né, e a área da educação, e até a criação de novas áreas de pesquisa como a ludoarqueologia, né, e a antropologia. Se a gente for pegar, só pra gente tirar mais um exemplo e finalizar aqui, poxa, a gente acabou de sair, tá fresquinho, pessoal. Um livro sobre o desenvolvimento de jogos no contexto da diáspora africana. Que a gente não tinha essa discussão, né? A gente está discutindo aí com o sul global, né? A Lindsay Grace vai escrever o Black Game Studies, a Introduction to the Gamers and Scholarship of the African Diaspora. É um livro de agora. Você vai estar aqui também, você fica fluente no inglês, hein? Não é pra tanto, que meu inglês de quinta série aqui não dá pra tanto, não. É que eu sou enxerido mesmo. Eita! Aí, o que acontece? Puxa, quando é que a gente ia ter quantas discussões nós temos em África? Em todas as áreas. E os games estão discutindo a África e o desenvolvimento de jogos em África. A África parece é um continente invisível, né? Pro capitalismo global, ele só serve para ser explorado. Uhum. Né? E recursos. Exato. Recursos e pessoas. Então, a gente tem uma discussão, né, que aí leva para o campo do racismo, leva para o campo da sociologia. Nós temos diversas discussões dentro do estudo sobre os jogos, dentro da ciência dos jogos. Bacana. Lembrando a pergunta que Carol fez, né, sobre a diferença entre os jogos educacionais e jogos na educação. Então, há uma diferença? Quando a gente tira para o campo da educação, a gente tem que entender que existem jogos que são criados, que são desenvolvidos, que tem um processo de game design, né, próprio para a educação. Geralmente são jogos que o quê? Eles são recheados de conteúdo educacional. Mas jogos na educação não quer dizer que somente esse tipo de jogo é estudado, que somente esse tipo de jogo é criado. Por exemplo, se a gente pegar um jogo comercial, como Age of Empires. Age of Empires é um RTS, né, um Real Time Strategy, jogo de estratégia em tempo real, onde você controla exército, desenvolve todo o império dentro da história europeia. É um jogo eurocentrado, certo? Que ele tem um alto grau de fidedignidade com a história europeia. Então, ele pode ser uma ferramenta para se ensinar a história da Europa. Mas ele não é um jogo educacional, porque ele não foi criado com o intuito e os conteúdos educacionais. Ele é um jogo comercial. E aí a gente tem toda uma discussão no campo da educação, porque o que acontece? Existem muitos jogos educacionais.
que geralmente são criados por professores e professoras que entendem muito de conteúdo e pouco de desenvolvimento de jogo, ou por designers de jogos, que não entendem tanto de conteúdo, mas entendem muito de desenvolvimento de jogos. O que falta, e é até um dos trabalhos que eu estou escrevendo na minha tese, é justamente aproximar essa galera. As pessoas que desenvolvem jogos e as pessoas que entendem, né, de processos educacionais. Então, legal. Existe essa diferença, né, como campo conceitual de estudos, mas a gente tem que ter uma praxis dentro disso. Né? É essa a tese que eu levanto. Para que nós possamos ter melhores jogos educacionais, existe uma necessária imbricação de profissionais de design de jogos e profissionais da educação. Uhum. Eu acho ainda, acrescentando aí, Jefferson, que fazer uma conexão com as necessidades reais da sala de aula, de repente seja um viés positivo. Então, criar um jogo ali, alguns jogos direcionados. Então, nessa mesma perspectiva, nessa mesma ideia, recentemente eu soube, né, que aqui na UFRN, lembrando, gente, eu estou em Natal, então, quando eu UFRN, aqui na UFRN tem um grupo, né, de professores que trabalham nessa linha com programação, né, e uma das disciplinas desse pessoal aí, os alunos que vão cursar a disciplina que é relacionado com, não sei o nome agora, não estou recordando o nome agora, se é linguagem de programação, enfim. Mas o produto final do aluno para passar na disciplina, ele tem que interagir com um professor do ensino médio, um professor lá da escola, sei lá, da comunidade dele, enfim, perto dele, saber as necessidades daquele professor, entender como vai traduzir essas necessidades e criar um jogo específico e funcional, né, para aquele público. Então, eu acho que os jogos, eles para a educação é um plus, é uma forma muito interessante. Eu, enquanto professor, eu acho fantástico a gente tentar sair do mesmo, né? Então, acho que essa conexão professor das necessidades da escola e a academia também pode ser bem interessante. Uma outra forma da gente fazer isso, né, você como professor, como professora, é criar um repertório de jogos. Tem muito jogo comercial, né, que tá aí, é de sucesso, e muitas vezes é acessível também, que pode ser usado em sala de aula. Mas aí, para você saber quais são esses jogos, você tem que jogar. Então é por isso que eu digo, criar o repertório. Conhecer jogos, buscar jogos, jogar os jogos e ir lá fazendo sua listinha mesmo, assim, manualmente. Poxa, esse jogo aqui vai servir para isso. Por exemplo, eu sou doido para usar Harvest Moon, que é um jogo de gestão de fazenda. Basicamente, seu personagem herda uma fazenda e tem que gerir a fazenda para ensinar contabilidade. O pessoal ir lá fazer os razonetes dos gastos, né, dos investimentos e gastos e retornos que a fazenda dá, porque o jogo te apresenta toda a mecânica econômica. E aí a gente pode trazer isso para o campo da contabilidade, né? E é um jogo completamente comercial. Cara, eu acho que quando eu me dei conta assim dessa utilização de jogos, né, em outras áreas, porque dentro da minha área eu vejo essa possibilidade de utilização na educação, mas quando eu joguei um joguinho chamado Rift Encounter, que é um jogo de 2004, que foi um dos piores jogos de tabuleiro que eu já joguei na minha vida. O que eu tava fazendo em 2004? Esse jogo, ele foi um dos piores, eu não gostei dele. Mas eu gostei muito da temática dele. Ele fala sobre a vida em um recife de coral. E aí, os jogadores, eles precisam interagir, eles representam ali... eles estão crescendo diferentes tipos de corais, então ele precisa interagir com o ambiente que está ali ao seu redor, com os bichinhos que estão ali ao redor deles. E eu disse, pô, esse jogo é um jogo que dava para você levar em sala de aula, né? Pelo menos mostrar, porque o jogo eu odiei, não acho legal,
Pronto, Mas, seu assim, repertório já dá uma resposta negativa sobre o jogo, Francioli. Não, só Mas explicando a temática... eu já não Isso. gostei. Não, mas assim, mas pra você, cara... É lúdico, né? Assim, você tem que pensar que ele é lúdico, para uma aula de biologia ele poderia se sair muito bem, né? Então, eu acho que nesse sentido... E também para você mostrar como é que são as delicadas relações entre os organismos que estão ali ao redor, orbitando os corais, e como esses corais crescem. Aí eu acho interessante. A mecânica do jogo eu não gostei, mas... Foi o jogo que eu tive que jogar na seleção, que eu tinha que verificar a temperatura que as plantas, que era acessível para os animais, para as plantas, e interagir com todos os pontos, que era quem fornecia mais energia, quem consumia mais energia, e ali tem um ecossistema. Então é mais ou menos como o Francioli está falando desse jogo aí. Foi ruim para você, imagine para mim, sendo avaliada. Mas assim, você imagina, eu fico pensando no potencial da utilização desses jogos em escolas públicas, né? E para dar um exemplo mais básico da coisa, nós temos instituições que elas têm uma estrutura muito boa que permite que os meus alunos eles tenham aulas práticas, que eles possam fazer misturas, que eles possam experimentar. Mas eu tenho outras situações em que eu não tenho essa estrutura. E eu não tenho nenhum laboratório ali perto, próximo, que possa ser uma espécie de laboratório multiusuário, que de repente os meus alunos de uma escola do município, do estado, possam estar indo lá no Instituto Federal, por exemplo, para ver como é que funciona aquela prática. E esses jogos eles têm um potencial muito grande de simulação. Eles têm um potencial muito grande de simulação. E aí você imagina assim, como você poderia fazer até mesmo redução de custos, né, na aplicação desses jogos. Claro que o ideal seria o cara ir lá para o laboratório, né, misturar as coisas e tal, mas a gente tem muita oportunidade de fazer, e eu acho que a gente nem entrou muito nisso nesse episódio, é de trabalhar a aprendizagem através do lúdico. Tá, antes de Jefferson retomar, eu pensei que dá para usar assim dentro da sala de aula com relação à liberação de oxigênio, né? Porque as pessoas dizem que o pulmão da humanidade, do Brasil, enfim, é a Amazônia, quando na verdade o verdadeiro pulmão são as algas marinhas, né? Porque elas produzem mais oxigênio para fotossíntese do que para respiração, então elas liberam mais. Então eu podia brincar com relação aos elementos liberados, mostrar que a Amazônia é importante, mas quem faz a maior quantidade de liberação de oxigênio são as algas marinhas. Tudo bem, fico convencida, ok. Mas isso não quer dizer... Que eu goste. Pessoal do meio ambiente, né, da boiada, por favor, isso não é uma licença, não é uma informação que licencia vocês a desmatar a Amazônia, a desmatar os biomas, né? Porque todo mundo vê as tempestades, o calor desgraçado que tá fazendo aí. As águas não dá conta disso não, meu amor, que nem sombra ela faz, só quero dizer isso. Ok, Jefferson, perdoe. Todo mundo aqui falou do joguinho bom, mesmo eu não gostando, mas sendo convencida, continuo não gostando, do que é bom, do que é legal, do que é interessante. Mas jogos causam violência? Olha, Carol, essa pergunta aí é a maior pergunta do senso comum, né? A gente teve, até hoje a gente tem um evento chamado Satanic Panic, que esse evento foi utilizado contra livros, foi utilizado contra o cinema, e é utilizado contra os games, que é basicamente o jogo é coisa do cão. Né? É tudo de ruim. Isso foi usado contra a literatura, isso foi usado contra o cinema, foi usado contra o rádio, contra a TV, e o Satanic Panic tá na vez dos jogos. Né? E aí o que acontece? Vai dizer que jogo causa violência, jogo é obra do cão, e um monte de discurso de senso comum. A gente tem um estudo do Ferguson, que ele fez uma meta-análise com 150 mil pessoas. Vou dizer de novo, 150 mil pessoas. Vou dizer de novo, 150 mil pessoas. Certo? Ele reuniu uma diversidade de trabalhos sobre jogos que causam violência, e o que é que ele auferiu nessa meta-análise que reuniu? De novo, 150 mil pessoas.
né, não existe indicativo que jogos causam violência. Na verdade, a violência estrutural da nossa sociedade capitalista e ocidental é o principal repositório da violência no mundo, né? Os problemas que os jogos causam são desvios na curva. Eles são exceção à regra. Quando a regra da violência está onde? A regra da violência está na violência estrutural. Franciola levantou a mão e riu de mim. Vá, fala. Não, eu não levantei a mão, não. Tava levantado. Então agora. Ele mangou. Quem não sabe o que é mangar da pessoa, e depois ele levantou a mão e ele depois desistiu de falar o que ele tinha rido, tá entendendo? O que é mangar? Porque... Vai. Olha, gente, esse papo eu até acredito, porque 150 mil pessoas, mas eu duvido que das 150 mil, alguma delas jogasse Catan ou War. Mas você lembra que isso é exceção à regra, Francione. Tá certo, tá bom. A regra é violência estrutural. O que tá fora disso é fora da curva. Certo? É estatisticamente irrelevante. Tá certo. Mais uma pergunta interessante aqui. Que eu acho que todo mundo, quando evita jogos, a primeira coisa que diz é não, eu não quero me viciar. Os jogos, eles viciam, e como é o processo de construção, talvez, dos desenvolvedores para fazer a pessoa entrar nessa e não querer sair. Eu lá atrás, lá em, sei lá em que ano, Bomberman eu ia dormir pensando em Bomberman. Sistema de recompensa. O sistema de recompensa do jogo é muito bom. Né? O que acontece? Os jogos, né, o vício em jogos está codificado no Código Internacional de Doenças. Certo? O vício em jogos é tido como um vício, né? Como uma doença. Se eu tiver um vício desse, por exemplo, eu posso ir no médico, pegar o CID, pegar o atestado. Opa! Exato, acabou de sair Elden Ring. Então, quem tá jogando Elden Ring aí, por favor, vá no seu psiquiatra, peça um atestado, finalize Elden Ring e depois volte pro trabalho. Mas está lá categorizado como CID. Teve uma pessoa que tentou responder essa pergunta e não conseguiu, que foi a Jane McConnell. Ela escreveu o livro A Realidade em Jogo. Certo? Ela se questionou por que as pessoas gostavam mais de jogos do que da realidade. E é aí que ela vai buscar o quê? O que é um jogo. O jogo tem meta clara. Você sabe o que tem que ser feito para ganhar o jogo. Nós não temos isso na nossa vida. Quando é que você tem metas claras na sua vida? Você sabe o que você precisa fazer para vencer o jogo da vida. Você não sabe. Você tem um sistema de feedback que vai te informando o quão perto você está de ganhar o jogo. Você não tem isso na vida. Mas tá informando errado da gente, viu? Pois é. Aí o que acontece? Tem a participação voluntária, que é aceitar esse sistema de regras, de feedback, aceitar as metas, né? E a gente tem essa participação voluntária na vida. Minha gente, imagine se viesse uma mensagem pra gente. Chegou aos seus 30 anos, você está no caminho certo, continue. Ou então, não, vire à direita, cancela tudo. Exato. Tá fazendo tudo errado, bebê, vai para outro lugar. Exato. Eu preciso disso. Exato. Nós não temos isso na nossa vida. E a Jane McConnell vai entender que as pessoas gostam tanto de jogo porque ele tem essa estrutura que nos ajuda, né, a fazer algo prazeroso, que é cumprir objetivos completamente desnecessários. Porque o que você vai fazer dentro do jogo não vai afetar a sua vida, fisicamente, materialmente, né? E é nesse campo que ela é um pouco materialista, inclusive, né? De justamente o quê? Entender que o jogo ele não vai influenciar a vida de forma material. Com a exceção dos esportes, as pessoas que jogam para ganhar dinheiro e as pessoas que estão dentro de uma economia da atenção baseada em jogos, né? Todo o resto das pessoas que jogam, você que acabou de pagar 399, Franciole, o Elden Ring? 299,99.
Você acabou de pagar 300... Você que está com a cara da Carol ouvindo esse podcast, que está com a boca aberta e não consegue fechar, porque é R$300 um joguinho, né? Não é qualquer, é na pré-venda, tá? E eu tenho direito a um movimento. Silencio Franciola, por favor. Um movimento de quê? O personagem faz esse movimento. Diz aí qual é o movimento. O personagem, pessoal, se você comprar o jogo por R$300 na pré-venda... O do pessoal do balé aí, ele faz um plié com as mãozinhas levantadas. R$300 Exato. de vocês. Pois é. É mais barato pagar uma academia de balé, viu, minha gente? Uhul! Né? Vocês estão vendo aí o que é economia da atenção? Mas você vai para a academia de balé, mas você não vai explorar o mundo de Elden Ring. Você não vai ganhar coisas que não vão impactar a sua vida. Você não vai fazer perder coisa desnecessária. Exato. E aí justamente o que acontece? Você gosta do jogo porque você vai fazer coisas inúteis que sua vida não depende delas. Sua vida não depende dessas coisas. Você não vai deixar de pagar o boleto porque você morreu no Elden Ring. Seu personagemzinho do Elden Ring morreu. O boleto não deixa de se pagar. Ele pode deixar de se pagar porque você pagou 300 conto no Elden Ring, ok. Certo? Mas sua vida não depende do jogar. Você faz um esforço inútil, onde você sabe quais são as metas, você sabe quais são as regras, os objetivos estão claros. O que você não tem na sua vida, o direito de errar. E aí, quando eu digo que a Jane Mahoney não consegue explicar, o que acontece? Ela explica porque nós gostamos tanto de jogos, mas não explica o vício em jogos. Porque o que acontece? Dentro da nossa vida, né, a gente vai ter uma influência justamente da forma como nós enxergamos o mundo. As representações que nós fazemos do mundo. E aí o Byung-Chul Han, né, vocês procurem o Psicopolítica do Byung-Chul Han, ele vai discutir justamente a nossa relação psicológica, né, como nós formamos um repertório sobre o mundo, à nossa volta, e como isso influencia a política. E, por exemplo, o processo de gamificação, que é justamente pegar mecânicas de jogos e inserir em coisas que não são jogos, né, em atividades que não são jogos, ela foi utilizada, por exemplo, na campanha do Trump. Ela é utilizada pelo Bolsonaro. Ela é utilizada, sim, os jogos são utilizados para engajar as pessoas dentro de campanhas políticas. E é uma grande crítica que tanto o Ian Bogoshi ele faz a gamificação, mas aí ele vai trazer a gamificação como, poxa, a gente pega todo esse sistema de metas, regras e feedback e joga no Orocard. Isso é gamificação. Vai pegar as mecânicas dos jogos e inserir no seu cartão de crédito. Porque aí você vai querer consumir mais para aumentar o seu limite, para você ganhar o cartão Black, Diamante, Plus, Platina da Galáxia. Prêmio Advanced Plus. E ainda vai pagar os R$300, vai ser de graça. Exato. Dolly. É claro que você comprou uns 10 Elden Ring na sua fatura, né? Aí deu nisso. Mas tá achando bom porque não percebeu. O Byung-Chul Han vai explicar como isso mexe com a forma como nós enxergamos o mundo à nossa volta. E aí vem, né, uma figura fantástica do século XXI que já nos deixou, infelizmente, e completa essa ideia. O Mark Fisher, no livro dele Realismo Capitalista. Basicamente ele vai dizer o quê? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. As pessoas gostam de jogos por quê? Porque esse mundo ocidental, capitalista, ele não nos ajuda a gostar dele. A função dele é nos explorar para mais-valia. E nós não conseguimos enxergar o fim dele. Então a escapatória que nós temos, por algum momento, para fazer algo que é inútil, mas extremamente divertido, é o jogar. E vamos pro meta. Então, gente, vamos cortar a nossa vida para os jogos. Vamos cancelar a vida, vamos embora para os jogos, que aí tem uma realidade melhorada. Não é bem assim, mas é tipo isso. Você não tá errada, mas tá errada.
Véi, assim, eu tava até feliz com o podcast. Aí no final, Jefferson me mete uma política no meio que eu já fiquei triste. Já me. Mas tem política no joguinho, Carol. Não tem jeito. Tem política em tudo. Somos seres humanos. Não, Construímos só uma, cultura. não, depois dos 3 reais Franciola, eu parei de pensar. Tá entendendo? Eu parei de raciocinar. Mas assim, faz todo sentido. Porque um joguinho é 300 reais? Não, um joguinho não. É a posição. É o plié. É um plié de 300 reais. Tá entendendo? Mas ok, Franciola, eu não estou lhe julgando, amigo. A gente já falou que existem problemas em relação a isso, mas cada um com o seu e tá tudo bem, tá? Não estamos aqui pra julgar. É isso, acho que... Fale, vá. Continua. Pra encerrar. Já que a gente já achou. Gente, não vou contar a história, não. É só isso aí mesmo. Acho que... Francioli ficou triste agora porque ele pensou no boleto. Não. Tá pago já. Comprei na pré-venda faz tempo. Gente, acho que o podcast hoje me ensinou muito. Coisas que eu até sabia. E eu acho massa a forma de abordar do nosso podcast. O Jefferson sempre traz referências incríveis que sempre que eu posso eu dou uma lida. Porque acho que engrandece. Eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre tudo, mas eu preciso ler para poder discutir sobre. Então, fica a dica, né? Meu recadinho de hoje é que vem live super importante por aí, viu? Tem mistérios, segredos e coisas legais na nossa live. Mentira. É só divulgação mesmo e novidade de membros novos, assim como a Suzana. E eu tô super feliz de ter me encontrado com vocês hoje. Foi só um coração que eu fiz para todo mundo. E aí, vocês têm recadinho? Recadinho aí? Vocês têm algum congresso aí legal pra gente ir em algum lugar, nem que seja virtual, desvirtual? Um podcast que vocês estejam escutando aí que seja massa? Diz aí, vai deixando aí, diga a referência, deixa a referência aí. Por quê? Porque o nosso podcast ele é feito também de muitas referências, né? Sempre que o Jefferson tá aqui é tipo uma tese de doutorado, Era isso que eu ia dizer. Ele sai cuspindo referência, né? Citação. E a gente só pegando. Então eu vou aproveitar, pessoal, ainda tá longe, ainda dá tempo. Entre 7 e 9 de julho, certo? Eu vou estar palestrando no 12º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e o 6º Simpósio Internacional de Psicopedagogos. Eu vou falar sobre os jogos colaborativos na mediação da leitura, certo? Vamos estar lá. Além de mim, vai estar o professor Marcos Teodorico e mais uma galera que participa do Célula, o Centro de Estudos em Ludicidade e Lazer da Universidade Federal do Ceará, certo? A gente vai falar na mesa temática gamificação e jogos na aprendizagem. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, entre os dias 7 e 9 de julho, Psicopedagogia, Aprendizagem e Humanização no 12º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e o 6º Simpósio Internacional de Psicopedagogos. Arrasou. Recadinhos do coração. Bem, já que o Jefferson deixou aí uma dica de evento, entre os dias 21 e 25 de março, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas da UFCAT, né, Universidade Federal do Catalão, vai promover a 6ª Escola de Verão. Então, se você tem interesse em participar, é só entrar no site ppgcet.catalão.ufg.br. O link, para facilitar, vai estar na descrição do episódio. E fazer sua inscrição nesse evento que certificará. Nessa 6ª Escola de Verão, você vai ter uma programação extremamente diversificada, desde a física maravilhosa até os temas que realmente impactam na vida do pós-graduando. Então, dá uma conferidinha lá, passa para ver como está a programação e ela será transmitida pelo canal no YouTube do University Chapter Materials Catalão. Fala, Grol! Aproveitando já que tá nesse clima aí, vai ter o Concurso Nacional de Redação, tá? A Sociedade Brasileira de Química, por meio da Divisão de Ensino de Química, está proporcionando, né, esse concurso que vai envolver a premiação de redações oriundas de estudantes de ensino básico e seus professores e professoras de Química. Haverá premiação para os professores e alunos. O link também vai estar na descrição para quem tiver curiosidade sobre isso,
Valeu? E quer dizer que eu sou a única que eu não botei recadinhos do coração. Então, gente, hoje eu estou sem recadinhos, mas prometo trazer nos próximos. Bem, aqui está meu start no podcast. De novo, eu estou muito feliz de participar. O conteúdo, o debate, a conversa aqui foi maravilhosa, muita coisa nova, muito conhecimento que eu acho que vale a pena ser explorado. Então, confiram esses links que vão estar aí na descrição. E é isso. Vamos ser felizes aqui nesse podcast. É isso aí. Então, valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.